Bom, para começar a resolver esse exercício, primeiramente a gente vai ter que procurar qual as letrinhas que já dão as outras, onde a gente pode completar. Por exemplo, aqui nós temos um aminoácido. Esse aminoácido, a gente já pode pegar ele, a gente pode olhar aqui na tabela, onde ele está, e já ver a sequência de RNA que a gente vai ter aqui. Caso ele está aqui na tabela. Então, a sequência de bases que leva a esse aminoácido é a sequência UGG. Então, essa sequência vai aonde nessa tabela? Essa sequência vai na linha do RNA mensageiro transcrito, que é esse pedacinho aqui. Então, aqui vai completar com UGG. Bom, então aqui a gente já completou um pedacinho. Desse pedacinho que a gente colocou, a gente sabe a fita molde, porque se esse foi o RNA mensageiro transcrito, a gente sabe a fita do DNA que foi usado. No caso do DNA aqui, a fita utilizada é essa fita de cima, então a gente chama ela de fita molde, que é a fita que a gente vai usar para transcrever o RNA. Então, se aqui a gente tem U, lá em cima a gente vai ter um A. Se aqui a gente tem um G, aqui em cima nós vamos ter um C. Se aqui a gente tem um G, aqui em cima nós também vamos ter um C. Então, aí a gente já descobre que aqui tem uma sequência de bases ACC no DNA. Bom, vamos agora para outra parte, porque a gente já tem o DNA, a fita molde, e já tem o RNA transcrito. Vamos agora para esse pedacinho aqui na frente. Se a gente tem o C aqui, para transcrever o DNA aqui, o RNA mensageiro, o que a gente tem aqui? A gente tem um G. Aí nós ficamos com GCA no RNA transcrito. Então, o que a gente tem no DNA, na fita molde de DNA? Se aqui a gente tem o C, aqui a gente vai ter obrigatoriamente um G. Se aqui a gente tem um A, aqui a gente vai ter um T. Correto? Bom, então aqui nós já temos o começo da fita molde de DNA e temos também o começo da fita de RNA transcrito. Agora nós vamos vir para essa parte. Bom, aqui a gente só tem um U, né, no RNA transcrito, e se a gente sabe, se aqui tem U, a gente sabe que aqui vai ter um A. E sempre a gente tem sempre lembrando que A com T, C com G, sempre. Bom, voltando, então a gente tem o U, no caso, quando a gente tem o RNA, a gente não tem o T, a gente tem o U. Então, o U leva ao A do DNA. Mas aqui a gente tem a fita de baixo do DNA. Então, se a gente tem essa fita aqui do DNA, o que a gente pode fazer? Olhar nessa fita para poder descobrir quais as bases aqui do DNA. Se aqui a gente tem G, aqui a gente vai ter um C. E se aqui a gente tem um A, aqui a gente vai ter um T. Agora que a gente já tem a fita molde, esse pedacinho da fita molde de DNA, a gente já pode transcrever o RNA aqui. O U a gente já tinha, o C, G e o T, A. Bom, então vamos, só para a gente não confundir de quando não tem a timina, mas tem o uracilo, o que a gente tem que pensar? Sempre que tiver um U e tiver que completar em outro lugar, a gente completa com um A. Sempre que tiver um T, a gente vai completar com um A. E sempre que tiver um T, nós vamos completar com um A. Tá, então, quando tiver um U, a gente completa com A. Quando tiver um A, a gente completa com um T. E quando tiver um T, a gente completa com A. Então, o U, sempre que aparecer o U, vai completar com A. Bom, então a gente já tem quase todo o nossa fita molde de DNA e quase todo o nosso RNA transcrito. Falta esse pedacinho aqui. Mas esse pedacinho aqui, nós não temos nem a fita molde de DNA, nem a outra fita do DNA e nem o RNA mensageiro transcrito. Então, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o anticódon
para denominar as bases aqui dessas 3 fitas para cima. Bom, então nós vamos usar, aqui nós temos GCA, que é o anticódon. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar, se a gente tem um G aqui no anticódon, provavelmente são fitas que no anticódon, que pelo processo de tradução, você vai ver que o anticódon chega, o RNA trazendo o aminoácido. O que a gente vai fazer? Ele tem que parear com a fita de cima. Se ele tem que parear com a fita de cima aqui, o que a gente vai ter que fazer? O G ele vai ligar com o C. O C vai ligar com o G. E o A vai ligar com o U. Correto? Porque aqui a gente não tem T, aqui a gente tem U. Então, sempre que tiver U, a gente coloca A. Sempre que tiver A, a gente coloca T. Só que no caso, aqui a gente não poderia colocar o T. Então, a gente tem que colocar o U. Porque no RNA a gente não tem a timina, a gente tem a uracila. Bom, a gente já tem o nosso RNA todo, a nossa fita de RNA toda. Agora a gente precisa da nossa fita amostra de DNA completa. Vamos completar. Então, se a gente tem um C aqui, nós vamos ter aqui, obrigatoriamente, um G. Se a gente tem um G aqui, a gente vai ter um C aqui. Se a gente tem um U aqui, nós vamos ter um A aqui. Bom, só com essas duas fitas, que é a fita amostra de DNA e a fita de RNA transcrito, a gente resolve o exercício. Mas como aqui foi proposto o anticódon e a segunda fita do DNA, a gente vai ter que completar. Então, para completar essa segunda fita do DNA, nós vamos esquecer essas duas linhas aqui de baixo. Então, a gente vai olhar só para essa linha de cima para completar essa de baixo. Então, aqui a gente tem um C. Então, aqui a gente vai ter um G. G com C. T com A com T. C com G. C com G. A com T, C com G, T com A, G com C, C com G, A com T. Completamos, já temos a nossa segunda fita de DNA. Agora, a gente vai esquecer essas duas linhas de cima e vamos olhar só para o RNA transcrito para a gente descobrir os anticódons. Então, aqui a gente tem G com C, C com G, A com U, A com U, U com A, G com C, G com C, U com A, G com C, A com U, C com G, G com C, U com A. Bom, agora a nossa tabela está totalmente completa, faltando apenas os aminoácidos. Para saber os aminoácidos, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que procurar na tabela as sequências de bases, de 3 bases aqui, ó, do RNA. Então, a gente vai olhar na tabela as sequências de bases da fita de RNA e não de anticódon. Sempre olhar o RNA na tabelinha. Então, aqui a gente tem o GCA aqui. Então, a gente vai para a tabela e a gente vai procurar G, C, GC, A. Aqui, GCA, tá bem aqui. Então, no caso, alanina. E vamos colocar aqui o aminoácido. Aí aqui, nós já temos o triptofano da sequência UGG. Agora a gente vem para UGA. Aqui no caso do UGA, está escrito stop. O que seria esse stop? Stop quer dizer que essa sequência de bases é a sequência de bases de parada, ou seja, a tradução vai parar aqui. Então, se a tradução para aqui, tradução para aqui.
Se a tradução vai parar aqui, a gente nem precisaria fazer, no caso, esse daqui. Então, esse aqui a gente não precisaria fazer. Mas, pra gente saber qual seria o aminoácido que seria o seguinte, tem que ser o GCGU. CGU. Arginina. Agora a gente tem a tabela completamente completa. Boa essa. Alanina, triptofano e o stop. No caso aqui, que é o aminoácido de parada, né? A sequência de bases de parada. Então a tradução vai acabar aqui. Nesse exercício, pede também para a gente colocar qual o sentido das fitas aqui de DNA, de RNA. Nesse caso, o que a gente tem que colocar? O nosso DNA, a nossa fita molde, ela vai ser sempre no sentido 3', 5'. No caso, a nossa fita de DNA. Então, aqui a gente tem que colocar que ela é 3', sentido 5'. Então, sempre 3', 5' é a sequência de DNA. Isso a gente vai saber que é óbvio que tanto a segunda fita de DNA e tanto o RNA transcrito vão ser sentido 5', 3'. 5', 3'. E agora a nossa tabela está completa, ou seja, a gente tem a nossa fita molde de DNA, a gente tem a outra fita do DNA, o RNA transcrito, os anticódons e os aminoácidos. Para fazer esse exercício é importante entender como funciona o processo de tradução, senão é complicado de entender o exercício. Se entender o processo de tradução é mais fácil ainda de entender o exercício. Mas basicamente é isso. Então você sempre vai olhar, para você fazer o RNA transcrito, sempre olhar a fita molde do DNA, que é essa daqui, fita molde do DNA. Essa segunda fita do DNA, nesse exercício está aqui para ajudar a gente a completar a tabela e também para confundir na hora de transcrever o DNA. Mas no caso aqui, essas sequências que já estavam aqui, né, ajudaram a gente a completar a tabela. Esse daqui é o RNA transcrito e é sempre a sequência de bases dessa fita que vai ser olhada nessa tabela. E aqui os anticódons que pareiam, né, no processo de tradução lá com a fita de RNA transcrito para fazer a síntese de proteína, né? No caso, os aminoácidos aqui. E lembrando que quando a gente achar essa palavra na tabela, a palavra stop, quer dizer que a tradução para nesse momento. Então a gente nem precisaria procurar esse aminoácido, mas a gente procurou por capricho e a tradução vai parar nesse pedacinho aqui do RNA.